Bom, a TRG entrou na minha vida da seguinte forma. Na ocasião, eu me encontrava viúva, com um filho preso, eu numa depressão profunda. E, para mim, naquele momento, só restava... Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Com 53 anos, eu achava ali que eu estava já uma velha, acabada, não tinha mais nada a fazer da minha vida. E eu só pensava na morte. E eu rio porque, assim, professor, eu brincava, não sei, acho que a maioria aqui conhece aquele joguinho do celular, Pet Rescue. E eu, para distrair minha mente, eu brincava aquilo ali. E eu tenho esse filho que estava preso, ele teve um relacionamento, e desse relacionamento ele me deu um neto autista. Eu me encontrava desesperada atrás de um tratamento para o meu neto, para o autismo. E eu já tinha percorrido vários lugares onde me encaminhavam e deixava as guias para que chamassem ele para um tratamento. E no último local onde eu deixei a guia, eu voltei para casa desesperada, porque eu não encontrava comprometimento da parte das pessoas que me atendiam. E aí, no trajeto para casa, eu falei para Deus: meu Pai, tudo que eu podia fazer para o meu neto, né, com relação ao meu neto, isso eu também precisava muito de ajuda, eu fiz o que me cabia. E eu ouvi a voz de Deus falando na minha mente: vai estudar, se forme terapeuta, ajude esse neto. E aí eu falei: tá bom, meu pai, eu entendi. Falei para a mãe do meu neto que estava comigo naquele momento. Falei: Ariane, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me tornar terapeuta para ajudar o Davi Luca e quem mais precisar. Mas só que eu não sei nem como que se forma terapeuta, se é faculdade, como que funciona isso, né? E eu saí do carro com o celular na mão, já procurando saber, fazendo uma pesquisa. E aí, jogando esse joguinho do Pet Rescue, que era a minha diversão, a minha, né, distração, aparecia toda hora. Eu até brinco que eu falo assim, um cearense de cabeça chata. O que esse cara quer aqui? Eu deixava no Obrigado mudo. Por isso. Eu deixava no mudo, sabe? Porque era só brincar mesmo, né? Então, eu nem queria saber o que estava falando ali. Toda hora aparecia o anúncio. E, num determinado momento, aparece novamente. E aí eu falei: deixa eu ver o que esse cara está querendo falar, né? O que ele está falando. E aí o senhor aparece me falando: você sabia que para ser terapeuta você não precisa de nenhuma formação superior? Eu falei: não, eu não sabia. E naquele momento eu entendi que era Deus através do senhor falando comigo. Meu Deus. E fiz o minicurso. E já terminando, eu já comprei o curso, né, da TRG. Me formei terapeuta, master terapeuta. E hoje eu estou aqui me sentindo abençoada. Já ajudei meu neto, porque através da TRG também eu senti a necessidade de fazer um específico sobre aba e autismo para ajudar meu neto. Meu neto hoje fala Yes. algumas coisas. E hoje eu estou vendo aqui, gente, que não dá para parar, né? Quanta coisa o Jair está oferecendo para a gente. Não é momento de parar, é seguir em frente e ajudar o quanto mais pessoas a gente puder. E eu quero que o senhor veja o meu antes e o agora. Você falsificou a carteirinha, não foi? Aqui, um trem passou nela e deu ré. Aqui ela tá acabada, magra. Não é outra pessoa? Completamente outra pessoa. Eu só fiquei curioso com uma coisa, gente. Eu adoro fazer pergunta idiota, né? Você ficou livre da depressão?
Totalmente. Naquele momento, eu hissei um voo e eu tô voando, cada vez mais alto. E você? Vai continuar parada e não vai começar o seu voo? Tem uma frase que eu me lembro e que me marcou bastante. O universo recompensa a coragem, mas ele é silencioso com os indecisos. Se não é você que assume a dianteira da sua vida, ninguém vai assumir. E não adianta colocar a culpa nos outros. A responsabilidade é nossa. Hoje, eu quero falar com você sobre a lei da atração. Mas o que tem a ver uma formação de terapeutas com lei da atração? Aparentemente, nada. Nada se fosse uma terapia comum. Por mais que a gente tente mostrar para você o que é a formação de terapeuta de resultados, formação de terapeuta especialista em terapia de reprocessamento generativo, TRG, a gente não vai conseguir. O que a gente consegue é mostrar depoimentos como a Deline, que estava aqui contando a sua vida. E ela diz, eu estou voando. E perceba, ela não tem 20 anos de idade, nem 30. Ela começou a mudar a sua vida, do seu neto, da sua família, a sua própria, na casa dos 55, 60 anos de idade. Não há desculpa para não começar. Sabe? Em nenhum momento você vai me ver aqui dizendo, não, você tem que fazer parte, você tem que entrar nessa formação, venda o que você tem. Nunca vou fazer isso, nunca. O máximo que eu vou te dizer é, se faz sentido para você, junte-se ao nosso exército. E venha fazer parte de uma transformação de vida em sequências. Como uma pedra que desce por uma encosta de uma montanha de neve. Quanto mais ela desce, maior ela fica. Mais vidas você salva quando você começa a ser terapeuta. Mas o que tem a ver, afinal de contas, terapia com prosperidade? É simples. Um ponto comum entre todas as pessoas que se dedicam com seriedade a essa formação é que elas começam a prosperar. Mas ainda, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, porque começa a ganhar dinheiro? Não é exatamente esse o ponto. Dinheiro é consequência. O que acontece é que quando você se forma terapeuta, você já passou pela formação e você assistiu às aulas. E nas aulas, a gente te explica quais são as tuas crenças limitantes, quais são as pancadas emocionais que você levou e viveu, que te bloquearam e te seguram hoje colada no solo. Olha para você, olha para a sua vida lá para trás. Quantas mudanças você gostaria de ter e você não teve na sua vida? Será que você já teve a sensação de que você podia mais? Ou melhor, deixa eu voltar um ponto. Você já teve a sensação de que você se abandonou e deixou aqueles sonhos que você tinha para trás? Porque a gente vai se acomodando. Casamento, filhos, vida, conta, boleto, tudo que tiver para pagar. E a gente vai se acomodando. E chega um momento que a gente nem se lembra mais dos nossos sonhos. Nós estamos aqui te mostrando que é possível. Mas como é que isso acontece? Quando você começa a, primeiro, saber como são e onde estão estruturados seus problemas. Segundo, é preciso resolvê-los, porque saber não resolve. Por que a gente sempre fala que terapia resolve muito pouco? Ajuda muito, mas não resolve praticamente nada. Por quê?
Porque saber, discutir sobre o tema não te cura de nada. Saber que você tem um câncer, por mais que você debata sobre ele, não vai resolver sua vida, não vai te curar. Saber que você tem uma úlcera gástrica, que você tem qualquer coisa, não resolve. Isso é parte da solução, mas é preciso que você reestruture todo o problema, toda a matriz para resolver esses sintomas. Quando você faz a nossa formação, uma das coisas básicas que você precisa fazer é se curar. Assim como a Elaine fez. Ela se curou. Se livrou da depressão, dos medos, das angústias. Você viu ali na carteirinha dela, que é uma carteirinha de membro do Conselho Internacional da TRG, ou seja, ela é membro do conselho com a gente. E você pode ser também, ter sua carteirinha de terapeuta, quando você termina, tem o conselho para você se inscrever. Veja, se você vê a foto ali, ela estava envelhecida, acabada, sem brilho, sem esperança. E ali, diante de mim, dando aquele depoimento, ela estava brilhando, feliz, livre da depressão e orgulhosa da sua própria vida. Você sente orgulho de você mesmo? Os seus filhos, as pessoas ao seu redor, sentem orgulho de você? Você talvez precise entender que nada é por acaso e que as coisas só aparecem na hora certa. Mas o universo recompensa os corajosos e é muito silencioso. Um silêncio ensurdecedor com aqueles que não tomam atitude. Bem, se eu vou falar hoje sobre lei da atração, eu quero dizer que é possível que você prospere. Mas espera aí, tanta gente fala de lei da atração, virou moda. Será que é isso mesmo? Será que isso funciona? Bem, eu preciso mostrar para você um pouco do meu antes e do meu agora, para que você enxergue, entenda que quem está falando aqui sabe do que está falando, mas sabe muito do que está falando. E tudo que eu vou te falar hoje, você pode anotar. E o ideal seria que você assistisse a aula sempre com um caderno, porque eu vou te ensinar o que funcionou para mim e o que funciona de verdade. Mas, de novo, vai caber a você colocar em prática ou não. Eu não posso fazer isso por você. É você que faz. Bem, vamos lá? Vamos começar a nossa live, nossa aula sobre a lei da atração? Se eu vou começar, eu preciso mostrar para você e preciso avisar para você que eu vou te mostrar algumas cenas muito fortes. Tirem as crianças da sala. Por quê? Eu vou mostrar para você cenas que retratam muito suavemente, muito romanticamente, a pobreza onde eu vivia. Não vou mostrar todos os detalhes, até porque eu não tenho nem fotos, muitas fotos daquela época, porque a gente não tinha dinheiro para ter fotografias. Mas eu vou te dar uma ideia, para que você possa comparar o antes e o que eu construí até agora. Para que você saiba que, primeiro, eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar sobre lei da atração e prosperidade. E aí a gente continua, combinado? Bem, são cenas fortes, tá? Então vamos lá. Tá aqui, deixa eu botar aqui, ficar diferente. Bem, aqui você vê, eu tinha cerca de 23 anos com a minha filha no colo. Era esse sapato, essa calça jeans, acho que eu tinha 2 ou 3 calças jeans, e a camisa. Você vê que eu era muito, muito magro, né? É interessante que depois, em seguida, eu com a minha filhinha também, com esse sorriso lindo, me imitando, e você vê que o próprio ambiente, o sofá, não era um sofá de luxo, pelo contrário, era um pano em cima de um sofá que tinha alguns buracos, enfim, para disfarçar o que tinha ali. Veja, teve um período quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, eu pedi a meu pai para trabalhar, para
para ele me dar algum dinheiro, porque eu estava com 15 anos, queria sair para namorar, ir para o cinema e tal, enfim. E aí o que acontece? Ele disse, olha, trabalho eu não tenho, mas você pode trabalhar na construção civil comigo. Ele era um pequeno empreiteiro, ou seja, ele pegava pequenas obras e ele tomava conta, construía e gerenciava alguns funcionários que ele tinha, então era um pequeno empresário. E, ok, eu achei que eu ia então trabalhar como um fiscal de obras. E nesse dia, no primeiro dia de trabalho, que eu topei trabalhar, claro, eu estava lá com uma calça jeans, um sapato, uma camiseta, ele olhou para mim e falou, você vai trabalhar como? Eu disse, uai, não é assim não? Aí ele disse, você acha que você vai fazer o que na obra? Eu disse, eu não vou ser fiscal. Ele falou, como é que você vai fiscalizar se você não sabe nada disso aqui? E aí o meu mundo começou a cair. Ele falou, não, você vai ser ajudante de pedreiro. Você vai ajudar a fazer massa, fazer cimento, fazer reboco, carregar peso, enfim. E foi assim que eu comecei minha vida como meu primeiro emprego foi ajudante de pedreiro. Só tem um detalhe. Eu tinha nessa época, por aí você vê pelas fotos, eu tinha cerca de 55 quilos. Um saco de cimento pesava 50 quilos. Diferença de 5 quilos somente. Eu só lembro de uma coisa que isso eu sempre conto. O meu pai chegou uma vez na obra, chegou no carro e falou, olha, lá na mala do carro tem uns 2 sacos de cimentos. Eu preciso que você descarregue lá e traga para cá. E aí eu fui. Lembre-se, o saco de cimento pesava 50 quilos. Eu tinha 55 quilos. E lá vai eu com toda a minha musculatura, né? Só que aí eu estava sem camisa, tinha com um calção vermelho de nylon, eu acho. Como minhas pernas eram muito finas mesmo, o calção ficava assim, ficava aquela coisa, aquele vazio imenso e aquela vareta das pernas ali. Só que eu fui andando, quando eu olhei para cima, tinha no primeiro andar a filha do dono daquela obra. Era uma japonesinha lindíssima. E aí eu olhei para ela com muito mais, digamos, vaidade do que noção, porque noção não tinha nenhuma. Eu estufei o peito, sem camisa, com 55 quilos, você imagina a cena. Estufei o peito e fui lá pegar o saco de cimento. Abri a mala, quando puxei o saco de cimento com toda a força para mostrar, né, minha força, minha energia, em vez de o saco de cimento sair, eu entrei na mala. Foi uma das cenas mais hilárias da minha vida. E aí, por educação, por misericórdia, por pena, a moça desapareceu de lá, acho que teve uma crise de riso e foi embora. Para você ter uma ideia como era a minha vida. Então, aí eu estava já bem vestido. Eu não estava mais, não era tão ruim assim, mas já estava um pouquinho melhor. Bem, essa é a primeira cena. A segunda cena era a casa em que eu vivi a minha infância toda, para você saber de onde eu vim. E o que eu vou te mostrar aqui, ó, esta era a casa que eu vivia. Na verdade, você está vendo aí a metade do que seria um correio de quartos, um corredor de quartos. Você está vendo a metade, porque tem um muro no final, porque a casa foi partida na metade e aí a outra metade foi vendida. E essa parte aí, ela ficou disponível, ficou em pé, disponível não, né? É um termo errado. Ela ficou em pé por 50 anos. E a minha irmã, inclusive, quando foi no bairro que a gente morava, disse, você sabia que a casa que a gente morou ainda está de pé? Eu falei, não. E aí eu queria ver. Fui lá. Eu fui lá e bati essa foto. Do que você está vendo aí, isso não era a nossa casa inteira, porque essa parte aí era dividida na metade. A metade é onde eu vivia com mais 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Eram 7 pessoas na metade desse espaço, dessa casa velha. Foi daí que eu vim. E aí você vê eu tirando essa foto, né? E cerca de 2 semanas depois que eu bati essa foto, depois de ter ficado em pé por mais de 50 anos, essa casa foi demolida. 2 semanas depois que eu bati essa foto. Nada é por acaso, né? Bem, aqui, já nesse mesmo dia, eu tinha parado o carro para visitar uma outra casa que eu morei
que era essa casa depois desse muro branco, que não dá para ver, mas já era uma casa um pouquinho melhor, a gente estava progredindo. E eu visitei, fui revisitar recentemente essa casa neste carro. Ora, para quem não tinha nem o que vestir, anos depois, voltar lá com um carro de velocidade, um carro, um chamado Muscle Car, ou Muscle Car, enfim, chamou muita atenção, naturalmente. Inclusive, as crianças ficaram juntos, querendo bater foto, e aí eu peguei uma delas, algumas delas, botei dentro do carro, bati foto, enfim, procurei realizar um sonho daquelas crianças que eu nunca teria tido a oportunidade de realizar na minha vida. Então, isso aqui é para que você tenha uma ideia de, rapidamente, curtamente, de uma pequena parte da minha trajetória. Mas o que mais me importa é isso aqui, ó. Essa é uma foto de um congresso no México, esse ano ainda, em que eu fui lá para defender a TRG. E todas essas pessoas estão me pedindo explicações e orientações sobre o que eu estou te mostrando aqui. É um congresso científico em que a gente estava apresentando um pôster eletrônico sobre um dos trabalhos de mudança de vida, ou seja, pessoas que haviam se livrado da fibromialgia e da depressão com a TRG. Isso aqui é sucesso. Para mim, esse é o meu medidor de sucesso. Por quê? Porque hoje eu viajo o mundo, eu fico nos melhores hotéis, eu me alimento em qualquer restaurante que eu quiser. Sabe para quê? Para divulgar a TRG. O que eu estou oferecendo para você, o que nós estamos oferecendo para você, não é só para você entrar num curso e fazer mais um curso, não. O que a gente está fazendo é te convidando para você mudar a sua vida. Porque esse movimento é um movimento mundial. É uma grande onda. E o que a gente está fazendo é, por todos os meios, tentar te mostrar que se você tomar a decisão de vir com a gente, a sua vida vai mudar. Eu tenho convicção disso. Porque hoje, depois de 60 mil pessoas com as suas vidas transformadas e dando depoimentos, eu posso dizer com muita segurança. Funciona para todo mundo. Não só para mim. Funciona para você, para toda e qualquer pessoa. Você entende isso? Bem, já que eu mostrei o que eu queria mostrar, então, agora nós vamos falar sobre a lei da atração. Primeira coisa, como é que você faz para prosperar? Para prosperar, você primeiro precisa eliminar tudo aquilo que te impede de prosperar. Essa é a regra básica. Só que eu não vou abordar isso nessa aula de hoje, não. Nós temos uma próxima aula. Depois dessa, nós temos uma próxima aula em que nós vamos falar sobre por que as pessoas não prosperam. E nesta próxima aula, aí eu vou tratar sobre esse assunto. Nessa próxima aula, eu vou explicar sobre crenças limitantes, sobre gatilhos emocionais, sobre programação mental e emocional que te impede de crescer. Enfim, eu vou te dizer o que é que impede as pessoas de crescerem. Hoje, a gente vai se concentrar em como você vai fazer para prosperar, ok? Então, uma coisa de cada vez, separando os conteúdos em partes claras e tranquilas, para que você possa dominar tudo com o máximo de tranquilidade e simplicidade, entendendo que tudo é muito simples, se for muito bem explicado e com didática. Combinado? Pois bem, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu lia muito, sempre li bastante, foi o que me salvou da pobreza, da miséria, do bairro que eu vivia. Naquele bairro onde tinha aquela foto ali, da casa, era um local em que se matava cerca de uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. No final de semana, normalmente isso dobrava. Eram 2, 3, 4, 5 pessoas assassinadas no final de semana. Enfim. O que me afastou dessas ruas, o que me afastou de ser um bandido, de ser alguém que se drogasse, foi justamente a leitura. Antes os gibis e depois os livros. E aí eu lia tudo que passava na minha frente. E uma das coisas que eu li foi como fazer listas. Era um livro lá antigo, bem que eu comprava no Sebo. O Sebo é um local onde vende livros usados. Livraria de livros usados que eram muito mais baratos. E lá tinha dizendo como você fazer listas. Uma dessas listas era a lista de supermercado, lista de um monte de coisa, inclusive lista de sonhos. Eu fiz a minha lista dos sonhos.
A minha lista dos sonhos, ele pedia simplesmente para você fazer uma lista com tudo que você gostaria de ter, obter, conseguir, realizar na vida e lesse essa lista todos os dias. Ok, eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu vou encurtar bastante aqui, tem muitas histórias que aconteceu, mas uma delas foi muito interessante. Eu gostava de escrever alguns poemas. E aí, coisa de adolescente, né? Escrevia poemas. E eu também escrevi essa lista. Eu sempre li essa lista. Andava com a folha de caderno no bolso. Em todo lugar eu estava lendo a lista. Eu li a lista todinha, todo, começo ao fim. Foi essa instrução que eu recebi no livro, foi só isso. Depois eu descobri que não era só isso, mas só o que tinha ali naquele livro. E eu fiz. O que acontece é que eu comecei a fazer, e aí eu coloquei vários sonhos. Um desses sonhos era o seguinte: eu queria conhecer no Brasil cerca de 12 praias que tivessem, 12 capitais brasileiras que tivessem praia. Essa foi a lista que eu fiz. E aí eu coloquei as listas dos estados do Brasil que tinham praia nas suas capitais. Beleza. O que acontece eu simplesmente escrevi aquilo, lia todos os dias, e isso eu tinha 17 anos de idade. Determinado dia, eu acabei perdendo essa lista. E eu não sabia, ela tinha ido parar no meio desses poemas de uma caixa de camisa que eu guardava. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Com 22 para 23 anos de idade, eu, determinado dia, encontrei essa caixa velha, e aí eu vi os poemas que eu tinha guardado e tal, fui relembrando aquela fase da adolescência, perdão, e aí eu vi aquela lista. Eu falei, caramba, a lista que eu tinha. E na minha lista tinha mais de 100 itens. Só que o curioso, lembra das 12 capitais que tinham praia, que eu tinha anotado, que eu gostaria de conhecer? Eu tomei um choque. Por quê? Você acredita que eu tinha conseguido conhecer não só 12 capitais, mas 15 capitais? E uma outra coisa muito interessante. Daquela lista, eu botei uma determinada ordem ali. E eu conheci as cidades praticamente na mesma ordem. A única que não estava em ordem eram a cidade da João Pessoa, na Paraíba, e Maceió, no estado de Alagoas, que eu conheci alternadamente, conheci fora da ordem. Mas tirando essas duas, todas as outras estavam em ordem. Só tem um detalhe. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Como eu não sabia como é que isso funcionava, eu só fiz o que me disseram. E aí eu coloquei ali. Eu quero conhecer. Preste bem atenção nessa palavra. E aí vai a primeira regra do universo, ligada à prosperidade. O universo, ele é literal. Literal significa que ele vai fazer o mínimo possível que obedeça às suas instruções. Eu vou explicar isso melhor. Perceba. Eu botei lá que queria conhecer 12 capitais. Conheci 15. Mas como é que eu conheci? É simples. Houve no Brasil uma empresa, que acho que ainda existe hoje, chamada Amway, que é uma empresa americana, que significa American Way of Life, ou seja, a maneira americana de viver. E essa Amway é uma empresa que chegou no Brasil e ela fez muito sucesso. Ela tinha marketing de rede. Então você entrava, chamava algumas pessoas para fazer uma equipe, essas chamavam outras e outras e outras e ia crescendo. E você ia ganhando percentual sobre o consumo delas. Eu era um líder de uma dessas. E ali eu aprendi muito, aprendi a falar em público, a desenrolar, a fazer um monte de coisas. Só que o que acontecia? Naquela época não tinha internet. Acredite, existia uma época no planeta Terra que não existia internet. Então, e a ligação por telefone era muito cara. Então, o que acontece? As pessoas do meu grupo, eu cheguei a ter 1.500 pessoas no meu grupo, né?
E as pessoas do meu grupo diziam, Jair, olha, eu tenho um primo em Salvador que quer entrar nesse negócio com a gente, só que alguém tem que ir lá para explicar para ele como é. Eu falava, eu sou o líder do grupo, eu quero que ele cresça, eu vou lá. O que eu fazia? Trabalhava a semana inteira, deixava minha filha em casa, pegava um ônibus e passava 12 horas dentro de um ônibus sacolejando até chegar em Salvador, no estado da Bahia. Quando chegava lá, o que eu fazia? Dava um pulo lá no Farol da Barra, na praia, olhava, conhecia, lembra dessa palavra? Eu conhecia aquele lugar, mostrava o negócio para aquela pessoa, fazia o cadastro dele e pegava o ônibus de noite para voltar para casa, com dinheiro contado. Foi assim que eu visitei, que eu conheci 15 capitais brasileiras. Percebe que o que estava na minha lista se realizou, mas era o que eu queria? De jeito nenhum. Então, a primeira lição, se você faz uma lista e você lê essa lista todos os dias, você vai acabar conseguindo aquilo. Porque funcionou para mim sempre. Eu tenho muitos exemplos disso. Perfeito. Mas não era como eu queria. A segunda regra para você entender. O universo, ele é específico. Se você fala, se você bota na lista, eu quero ter um carro, como eu coloquei, eu queria ter um carro. E o carro que eu tive foi um Fusca. Meu primeiro carro foi um Fusca. E esse Fusca, ele tinha duas cores, branco e ferrugem. Ele era todo enferrujado. Quando botava gasolina no tanque, eu tinha que sair de dentro do carro, deixar a porta aberta, porque o cheiro de gasolina dentro do carro era forte demais. Eu consegui o carro. Mas você se orgulharia desse carro? Claro que não, né? Por quê? Porque eu coloquei ali que eu queria um carro. Aquilo era um carro. Mas eu não coloquei que eu queria um carro de uma cor, com a motorização, com tal conforto, com teto solar. Eu não coloquei nada disso. Eu falei que queria um carro. E aí a primeira coisa que você precisa entender. Quando você fizer uma lista para você, que eu vou orientar você a fazer a lista hoje, e seria bom que você anotasse tudo isso, repito, você precisa ser detalhista, você precisa ser específico, você precisa ser descritivo, você precisa descrever aquilo que você quer, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Você precisa descrever com o máximo de detalhes. Pois bem, eu comecei então a descrever as coisas com muito mais detalhes. E aí vou mostrar para você como foi a diferença. Passaram-se alguns anos, eu tinha comprado um veículo com um motor muito fraco e tal, mas era um veículo novo. Um veículo popular, mais barato que tinha, um veículo novo. Só que esse carro, eu estava dirigindo para ir para os lugares e ele demorava muito, ele era muito lento. E ele não tinha conforto, só tinha um ar-condicionado, que no Brasil isso é muito importante, que é um país muito quente normalmente. Então, eu resolvi fazer o seguinte, espera aí, eu vou usar a lei da atração da forma certa para eu conseguir o que eu quero. O que é que eu fiz? Eu fiz uma lista. E eu coloquei que eu queria comprar um carro dentro de 6 meses. Eu queria comprar um carro com um motor 2.0, que tivesse ar-condicionado, direção hidráulica, banco de couro, e fosse um veículo tipo sedã, que é aquele que tem 3 volumes. Tem a parte da frente, tem a parte do meio e tem a parte da mala traseira, fazendo meio que um S. E aí, eu coloquei ali. Só que eu coloquei mais um detalhe. Eu queria comprar um carro usado, porque eu sabia que em 6 meses eu não ia ter condições, provavelmente, de ter dinheiro para comprar um carro de luxo zero. Eu disse, não, eu quero comprar um carro usado. Só tem um detalhe. Esse carro, ele tem que ter no máximo 27 mil quilômetros. Essa é a descrição do que eu tinha colocado. Um carro usado, com no máximo 27 mil quilômetros, direção hidráulica, na cor preta, com banco de couro e com motor 2.0. Pois bem, automático.
3 meses depois, eu simplesmente me levantei, num sábado de manhã, convidei Ana Maria, que era minha assistente à época, e disse, olha, vamos dar uma olhada em veículos? Eu falei, mas você não tem dinheiro para comprar? Aí eu falei, tá, mas vamos dar uma olhada. Fui, comecei a olhar, na terceira loja que eu cheguei, eu expliquei o que eu queria e tal, ele falou, ó, eu pego o seu carro, que estava sendo financiado ainda, eu dou X, eu tenho alguns carros aqui, você vê qual carro que tem algum carro interessante para você. E aí, eu fui, ele mostrou um determinado carro, e esse carro, ele era um carro sedã, como eu queria, preto como eu queria, banco de couro como eu queria, direção hidráulica como eu queria, motor 2.0 como eu queria, enfim, automático como eu queria. Eu entrei no carro, o carro estava novíssimo. Aí ele falou, pode ligar a ignição. Aí eu liguei. Quando eu liguei a ignição, sabe qual era a marcação da quilometragem daquele veículo? 27.100 quilômetros. Lembra que eu coloquei 27 mil como limite? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, esse carro é meu. Eu falei para Ana Maria, e ela olhou, quando eu apontei para ela aquilo, ela falou, caramba, resultado. Eu pedi ajuda a ela, ela me emprestou o cartão de crédito dela, o financiamento, ela financiou o carro no meu nome, mas 2 horas e meia depois, eu saí com o carro novo, dirigindo, o seminovo, dirigindo. Esse é um dos detalhes. Uma das coisas que eu utilizei para ter a lei da atração. Mas eu quero falar de mais uma outra coisa que raramente eu conto. A minha vida teve muitas oscilações emocionais e financeiras, isso eu sempre falo. Inclusive, na próxima aula, eu vou retratar isso com mais calma. Eu vou explicar sobre as minhas oscilações financeiras e por que eu oscilava tanto. Eu trabalhava muito, eu me esforçava muito, ganhava dinheiro e depois eu perdi. Mas isso eu vou contar depois. Só que teve um período da minha vida em que eu passei por muita dificuldade, já depois de adulto. Já depois dessa fase, inclusive. Era depois dessa fase? Sim, acho que era depois dessa fase. O que acontece eu sempre sonhava, eu trabalhava numa empresa, eu estava ganhando bem, depois eu fui para outra, ganhava muito pouco, ganhava 10% do que eu ganhava. E nessa empresa, eu comecei a passar muita dificuldade. E foi nessa empresa que eu comecei a passar fome. Eu já comentei em outras aulas que teve um período da minha vida que eu passei 4 meses comendo papa. Papa pura de manhã, papa com aveia no almoço, papa com Nescau à noite, com achocolatado. Só que, nessa segunda fase, já depois de tudo isso, eu passei por um outro período de muita privação. Foi nessa empresa, numa empresa que eu havia feito um concurso público, federal, inclusive, trabalhava para o Estado, mas pagava muito pouco. E o pouco que eu tinha, eu me dividei para financiar a casa, a reforma da casa que eu tinha comprado para morar. Então, eu não tinha dinheiro para comer. Eu passei alguns anos, que 2 ou 3 anos, sem ter dinheiro para almoçar. Então, eu pegava resto de coffee break, acredite. Resto de coffee break do departamento de treinamento dessa empresa. Como ela tinha muitos treinamentos, de 10h30 terminava o coffee break. As pessoas entravam para a sala. Eu ia lá para pegar resto de refrigerante e de bolo, porque não sobrava salgados, não sobrava nada. Pouca coisa sobrava, era o que eu comia. E comia tudo que eu podia, porque eu não tinha o que almoçar. Pois bem, nesse período, eu comecei a usar muito a lei da atração. Eu comecei a pensar, eu preciso sair da situação. E eu comecei a visualizar um caminho para que eu saísse daquilo ali. E na minha cabeça, eu comecei a colocar o seguinte. Eu disse, olha, eu preciso trabalhar numa empresa que essa empresa me deixe ficar na frente de um computador. Porque há muitos anos atrás eu tinha me formado em computação, a internet estava crescendo, falei, se eu ficar o tempo todo na frente do computador, eu faço o trabalho da empresa e no tempo livre eu vou fazer um site, vou fazer um blog e vou botar propaganda, anúncio e vou começar a ganhar dinheiro para sair dessa situação. Porque o meu sonho
era ser terapeuta. E a minha história, eu estou falando isso, eu tinha cerca de 38, 39, 40 anos de idade. Pois bem, eu comecei a pensar, eu preciso trabalhar numa empresa que ela me coloca na frente do computador, eu trabalho no horário livre, eu construo meu blog, eu começo a ganhar dinheiro, eu consigo fazer cursos, e aí eu vou sair daqui e vou ser terapeuta, que era o meu sonho. Determinado dia, eu estava andando num dos corredores dessa empresa. Como era uma empresa muito grande, os corredores eram muito largos. Dava para passar 10 pessoas andando um do lado do outro ao mesmo tempo. Ok, eram umas 3 horas da tarde. Eu passando distraído, e aí veio uma pessoa também distraída e pá, nos esbarramos. Batemos um no outro. Quando batemos um no outro, a gente pediu desculpas. Aí ele olhou para mim, preste bem atenção. Isso foi um esbarrão aleatório, aleatório entre aspas. Ele bateu em mim e falou, cara, você vai sempre lá na biblioteca, né? Eu falei, vou, sempre estou lá. Por que eu ia muito para a biblioteca? Eu não tinha dinheiro para almoçar. Então eu pegava o meu horário de almoço, ia para a biblioteca para ficar lendo lá, porque eu não tinha muito o que fazer, para passar o tempo e enganar um pouco a fome. Aí ele falou, olha, já que você vai muito lá na biblioteca, tu não sabes alguma pessoa que gostaria de trabalhar lá, no meu lugar, na biblioteca, não? Eu falei, depende. Faz o quê no teu lugar? A pessoa que for para lá no teu lugar vai fazer o quê? Aí ele disse, cara, basicamente atende pessoas e fica o dia inteiro no computador. Você escutou o que eu falei? Ele me disse com essas palavras, cara, só faz atender quem chega lá e passa o dia inteiro na frente do computador. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, essa vaga é minha. Não dê para ninguém. Fui para o meu chefe, conversei com ele, ele não queria me liberar. Eu convenci ele e fui trabalhar nessa parte da biblioteca. Lá eu construí um site, um blog chamado Blog de Representantes Comerciais, e que eu divulgava vagas, escrevia e reescrevia o tempo todo, tudo que era vaga que tinha no Brasil inteiro, botava lá, botava anúncio, e eu acabei criando o maior blog da América Latina. Esse blog chegou a ter 80 mil páginas. E com isso, eu comecei a ganhar dinheiro de publicidade e eu consegui fazer a minha formação antes, lá atrás, em hipnose, e depois eu pude me tornar terapeuta, comecei a ganhar dinheiro como terapeuta, e aí fui fazer a faculdade de psicologia. Nesse período, eu comecei a desenvolver a TRG. Portanto, a TRG, ela tem cerca de 15 anos de idade. Entende? Então, tudo isso começou com o uso da lei da atração de forma correta. Aquele esbarrão não foi por acaso. Fui atraído pela minha mente, mas não somente pela mente, pelo meu coração. Porque agora vem a outra dica para você entender a lei da atração. O universo, ele é sentimento. Preste bem atenção. O universo responde ao que você sente, ao que você acredita dentro de você verdadeiramente. Porque você pode aqui na sua cabeça se enganar e dizer que você acredita numa coisa, mas intimamente se acredita em outra. E veja o quanto isso se conecta com a importância de você reestruturar todo o seu mundo íntimo com a TRG, com essa formação de terapeutas. Perceba, você já ouviu falar numa coisa chamada síndrome do impostor? Síndrome do impostor é aquela pessoa que, por exemplo, é promovida a ser chefe, a ser líder. E aí, quando ele é promovido, foi promovido por competência. Ele acredita que ele é competente para aquilo. Só quando ele começa a trabalhar, começa a vir uma vozinha ali. Mas olha, você é uma farsa. A gente sabe que você não é tão bom assim. Você é um impostor. A pessoa começa a ficar com esse conflito. Ele começa a achar que ele está no lugar injusto, que ele está tomando o lugar de alguém. Ou seja, aqui dentro ela pode até acreditar
que ele é capaz, mas aqui dentro tem um conflito. E sabe de onde vem esse conflito? De todas as vezes que disseram para essa pessoa que ele era um idiota, que ele era burro, que ele nunca ia ser nada na vida, nunca ia conseguir dar certo na vida, que era um vagabundo, um preguiçoso, é um zero à esquerda. Isso foi ficando na mente da pessoa e entrando no coração. E o sentimento que você tem, a verdade, a crença que você fica, é o somatório de todas as reprovações que você teve ao longo do seu caminho. Então, o que vai acontecer é que você vai até raciocinar de uma maneira, mas você vai sentir de outra. E o coração ninguém engana. O universo lê teu coração. Por isso que durante muitos anos da minha vida, eu li muito sobre o poder do pensamento positivo. Eu tinha muitos livros, eu li praticamente tudo sobre pensamento positivo. Ser otimista, acreditar e tal. Só que hoje eu sei que o poder do pensamento positivo é bom para você não ser uma pessoa pessimista, mas ele não muda a tua vida verdadeiramente. Por quê? Porque não é o pensamento que muda o universo ao seu redor, é o que você sente. O seu campo magnético, eletromagnético do cérebro é de alguns centímetros. Se você for medir com um aparelho, o campo eletromagnético, porque todo o nosso corpo é eletricidade. Toda eletricidade, quando passa, gera um campo eletromagnético ao redor. O cérebro gera um campo eletromagnético de alguns centímetros. Mas o coração gera um campo eletromagnético de metros. E quanto mais feliz, honesto, sincero, verdadeiro é o coração, mais essas ondas se ampliam. O universo, ele responde ao que você acredita no seu coração. Veja, Jesus falou uma coisa, e eu não estou colocando religião no meio, não. Eu tenho admiração absurda por Jesus, que a considero um mestre. Mas não estou colocando religião aqui. Eu estou colocando um ensinamento filosófico. Jesus falava aramaico. O aramaico, ele só tinha 144 verbetes. Pra você ter uma ideia, uma criança de 3, 4 anos de idade, ela domina 3.000 verbetes para conversar. O aramaico tinha 144. Mesmo com 144 verbetes apenas, Jesus de Nazaré cunhou uma frase em 3 tempos verbais. Ele disse: se orardes com fé, crendo que já recebestes, te será dado. Olha o alcance do que Jesus disse. Se orardes com fé, crendo que já recebestes, te será dado. Ou seja, quando você sabe que você é seu, que aquilo é seu dentro do seu coração, não há dúvida, certo? Aquele veículo que eu mostrei para você, eu paguei por ele, recebi, está no meu nome, é meu. Para mim, é natural abrir a garagem e saber que o carro está ali. Percebe? Por quê? Porque é natural, eu comprei, eu sei que é meu, não há dúvida nisso. Não há chance de eu chegar e ele não está ali, só se ele for roubado. Mas tem um seguro, não muda nada. Eu tenho tranquilidade e convicção. Sobre o futuro, eu não tenho alguma coisa. Mas, se eu sinto como se eu já tivesse, me será dado. Isso é a grande diferença. Você prestou atenção nisso? Sentir com intensidade. E agora vamos juntar tudo que a gente falou. Se você sente com intensidade verdadeira, de forma detalhada e de forma repetida, você entendeu a lei da atração. Faz sentido para você? Se você pegar tudo que eu te falei e você for pesquisar no Segredo, aquele documentário Segredo, olha só, tudo aquilo que está naquele documentário Segredo é verdade. Eu pesquisei todas aquelas pessoas praticamente, todas as obras, todas não, mas 90%. E eu conheço a história daquelas pessoas. E eu apliquei na minha vida tudo aquilo.
eu digo para você, tudo que está naquele documentário é verdade. Agora, perceba, se você for pesquisar lá e ver o que eu estou falando, o que eu estou te dizendo é a síntese de tudo que você vai ver lá, da melhor maneira. Então, primeiro, você precisa fazer a sua lista, a lista dos sonhos. Segundo, você precisa claramente detalhar tudo que você quer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você quer construir a casa dos seus sonhos, você quer ter a casa dos seus sonhos. Então você coloca lá. A casa dos meus sonhos tem tantos metros, ou ela tem 5 quartos, ela tem 2 salas, ela tem uma piscina, ela tem uma sauna, enfim, você coloca tudo. E aí, você vai, todas as noites, quando você for dormir, você vai fazer a respiração que eu ensinei para você lá atrás, na nossa terceira aula, que é colocar as palmas das mãos para cima, deitar, puxar o ar pelo nariz, encher o abdômen, como se fosse a barriga de ar, e soprar pela boca. Puxa pelo nariz, joga para a parte do diafragma embaixo e solta. Calmamente, faça isso por 2 minutos, 3 minutos. Isso vai te trazer uma calma, um estado de concentração gigantescos. Segunda coisa, você vai começar a visualizar item por item daquela sua nova vida, daquela vida que você desenhou ali. Ah, eu quero acordar na minha casa nova. Como é sua casa nova? Aí você se imagina abrindo os olhos pela manhã, de que cor é o teto da sua casa nova? Visualize. Sinta o cheiro do seu quarto, sinta imaginativamente, na mente, como é a textura dos tecidos. Imagine se levantando, sinta isso, mas sinta o mais verdadeiramente possível. Sinta-se levantando, indo até o banheiro. Como é a decoração do banheiro? Como é da disposição do chuveiro? O que é que você tem em cima da bancada da pia, do armário, do seu banheiro? Tome seu banho, sinta como é o chuveiro, como é a água. Sinta-se indo para um closet, vestindo, escolhendo. Veja seu guarda-roupa, visualize. Se imagine vestindo isso. Se imagine indo para a sala tomar café. Você está sozinho? Está com o marido, com a esposa, com filhos? Como é a vida dos seus sonhos? Como é a mesa? O que tem na mesa? O que é que você escuta? Você mora numa casa no campo? Você mora numa casa na praia, numa casa na cidade? Vivencie, mergulhe. Saia daquilo ali, vou para o meu trabalho. Como é esse carro? Qual é a cor? Qual é o transporte? Você tem motorista? É você que dirige? Vivencie. No meu consultório, eu vou para uma área que eu atendo online, eu atendo presencial no consultório. Visualize com o máximo de detalhes, repetidamente e sentindo. Se orardes com fé, crendo que já recebeste, te será dado. Mas espera aí, a conexão é essa mesmo, já que você está falando? E eu vou te explicar. Existe um escritor norte-americano chamado Greg Braden. O Greg Braden, ele tem um livro chamado Efeito Isaías. O Efeito Isaías, na verdade, é um livro que trata dos escritos essênios que foram recuperados há algum tempo atrás. E esse livro, esses escritos essênios, eles falam como é que era a oração na época de Jesus. O que era verdadeiramente orar? Orar não era necessariamente você falar palavras o tempo todo para Deus. Orar era diferente. As tribos navarros conservavam essa maneira de orar nos Estados Unidos. Perceba, a gente está falando do Oriente Médio e nos Estados Unidos eles oravam da mesma forma. E ele estava pesquisando para escrever esse livro e foi apresentado a uma pessoa que era dessa tribo navarro e essa pessoa explicou para ele que era a mesma maneira que estava lá nos essênios que eles oravam. E ele falou, inclusive,
no próximo final de semana, eu vou orar para que haja chuva na minha terra, porque está muito seca e as pessoas estão sofrendo muito, porque os milhos estão nascendo muito pequenininhos e tal, então estou sofrendo muito. Ele então falou, tá bom, eu quero ir com você. Ele foi. No sábado pela manhã, o rapaz foi na frente o índio, né, que é um índio já morava na cidade, mas descendente indígena. Ele indo no carro na frente, ele foi no carro atrás, chegou na área do deserto, ele parou na área que era próxima à aldeia, né, mas totalmente deserta. E aí ele chegou e falou, pronto, eu vou orar. Andou alguns passos, tinha um círculo de pedras ali, e ali, naquele lugar, ele não fez nada, a não ser uma coisa. Estendeu as mãos para cima e começou a sorrir, daqui a pouco começou a pular, como se fosse uma criança pulando na chuva. Somente isso. Aí, depois de alguns minutos, poucos minutos, ele virou para Greg Braden e falou, vamos que eu estou com fome. Aí o Greg estava pesquisando sobre a oração, ficou decepcionado, né? Ele falou, uai, mas ele não ia me explicar, ele não ia fazer a oração para chover? Aí foi para o lanchonete. Quando chegou lá, aí ele falou, mas olha, você não orou? Ele falou, orei. Mas como é que você orou? Ele falou, é simples. Se eu quero que chova, eu não pedi a Deus que chovesse, a Tupã que chovesse, ao Deus do sol que chovesse. Não, eu não pedi isso. Eu simplesmente orei sentindo que a chuva estava caindo e eu me lembrei dos momentos em que chovia na minha aldeia e a gente pulava na chuva e brincava e sorria muito. Então, esse estado de alegria com a chuva foi que eu vivenciei. Essa é a oração. Lembra das palavras de Jesus? Se orardes com fé, crendo que já recebestes, te será dado. Vivenciar com tranquilidade, com pureza. Só tem um detalhe. Se você colocar em prática tudo isso que eu te falei, você até pode ter sucesso. Mas se você não corrigir as mensagens contraditórias que você sente dentro de você, de que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não consegue, que você não pode, que não é para você, que sonhar é perigoso, o que vai acontecer? Você não vai vivenciar a sua nova vida com plena convicção no seu coração. E o universo, ele não vai te dar nada quebrado. Ele não vai te dar. Porque não há coerência dentro de você. Você entende por que a gente fala tanto em coerência e congruência? Tudo que a gente faz aqui é baseado nisso. Não adianta você ser terapeuta e você não se curar primeiro. Porque não é coerente, não tem congruência. Congruência é o que você pensa, o que você fala, o que você sente, como você age, tá tudo alinhado. Tem que ser assim. Então, hoje, eu te expliquei como é verdadeiramente que você pode usar a lei da atração para você. Só que se você não tiver, primeiro, a atitude de colocar em prática, e segundo, se você não resolver seus problemas, as coisas vão estar pela metade. Para terminar, eu queria te contar uma história que eu escutei há algum tempo atrás. Era a história de uma moça, e a gente pode chamá-la de Marina, por exemplo. E essa moça, ela trabalhava no escritório de contabilidade e todas as vezes que ela ia pegar o ônibus para ir para casa, ela ficava numa parada de ônibus em frente a um terreno vazio, baldio. E ela ficava sonhando, caramba, seria tão bom se eu tivesse condições de fazer um café aqui. É um local perfeito, tem muitas casas, tem muitas lojas, seria um lugar aconchegante. Nossa, como eu seria feliz tendo um café aqui para servir as pessoas, para conversar, para conhecer pessoas. Nossa, seria maravilhoso. E ela passou 2 meses ali. 2 meses. Todos os dias. Ficava esperando e sonhando com aquele terreno. Determinado dia, quando ela foi até o terreno, encontrou uma placa bem grande. Vendido. Nossa, ela tomou um choque. Ela ficou em pânico, ela ficou desesperada. Parece que tinha perdido um pedaço da vida dela.
E, no impulso, ela foi até a imobiliária, que era perto, que era 2 casas depois, e chegou lá meio afobado e perguntou, me diga uma coisa, quem foi que comprou aquele terreno ali? Aí ele falou, foi uma moça que comprou. Ela pretende colocar um café. Aí foi o choque dela maior ainda. Porque ela disse, meu Deus, o café que eu sonhei. Sim, mas quem é essa moça? Não, o nome dela é Sandra, digamos que seja Sandra. Ele falou, mas como é que eu falo com ela? Eu disse, não, a gente não pode dar endereço, contato, nada, enfim. Mas ela disse que vai botar o café ali porque ela passou os últimos 2 anos planejando como é que ela conseguiu um empréstimo, desenhando o café que seria, conseguiu que um amigo fizesse o projeto da arquitetura, conseguiu financiamento de banco, juntou as economias e ela vai dar entrada. Então, daqui a algumas semanas você vai vê-la por aí. Assim aconteceu. Todos os dias ela via as paredes subindo, até que finalmente ficou pronto o café. E aí, quando ficou pronto, ela fez questão de entrar lá, com uma tristeza muito grande, e procurou a dona. E essa dona, Sandra, ela chegou e disse, como é que você conseguiu comprar esse terreno? Aí ela explicou que ela juntou, ela economizou, ela planejou, ela tinha uma meta e ela tomou a decisão de fazer. E ela olhou para a moça e falou, isso era o meu sonho. E eu não realizei. Só tem um detalhe. As oportunidades, elas são como o sol. Se você dorme demais para tomar atitude, você vai perdê-las. Você vai perder o pôr do sol porque ele vai embora. E você vai perder o dia porque vai escurecer. Se você não tem atitude para com você, o que mais faz sentido? Sinceramente, eu não quero te forçar a ser terapeuta conosco, porque não é assim que se torna um terapeuta, se forma um terapeuta. Mas se dentro de você há um chamado para você crescer, para você mudar de vida, nós estamos abrindo a porta e a gente vai caminhar com você. Eu não posso ir além disso, mas eu só sei que do lado de cá a vida é muito bonita. Para que você saiba que a gente facilita ao máximo, se você está no Brasil, você pode pagar em boletos parcelados de apenas R$ 299,70. Só isso. Você pode pagar em boletos parcelados. Você pode pagar no cartão de crédito, no Pix, do que for. E se você está em outro lugar do mundo, você também pode comprar no cartão de crédito. Então, sinceramente, eu espero que você veja que a gente dá as condições possíveis e que você tome atitude, porque eu não posso tomar atitude por você. Eu só lamento se você for embora. Lamento muito. Porque o que você já viu até aqui é suficiente para te dizer que tem muito mais te esperando. Bem, encerramos aqui a nossa aula de hoje. E a próxima, eu vou falar porque que as pessoas não prosperam. Vai ser uma aula muito rica também. E eu espero que você, já como nosso aluno, você possa assisti-la também, além de iniciar a formação. Eu estou contando com você, de verdade. Estou te esperando. Um grande abraço. Até mais. Vamos mandar para você agora todos os links para você se inscrever. Não perca tempo.